Você já disse que realmente Moro vai representar a mudança como candidato a presidente, é isso mesmo? Bem, o próprio Antero antecipou a filiação e nós, há mais de um mês, né, quando Moro veio ao Brasil, definimos a candidatura dele à presidência. Então, a legislação nos impede de fazer campanha, mas há esse período de pré-campanha. Então, vamos usar a legislação. Ele é pré-candidato à presidência da República. Especialmente nos últimos dias, surgiram boatos que foram plantados, evidentemente, com a informação de que ele poderia ser candidato a senador em São Paulo. Veja bem, divulgaram até pesquisa liderando para o Senado em São Paulo. Com que objetivo? De desvalorizar a presença dele no embate nacional, atendendo ao interesse, evidentemente, de alguém que quer ocupar esse espaço da chamada terceira via, e lá de São Paulo, obviamente. Então, vamos deixar com muita clareza esta informação definitiva. Moro é candidato à presidência da República, hoje é pré-candidato, é um caminho sem volta. Em outubro do ano que vem, nós teremos o nome dele, o número 19, lá na urna eletrônica à disposição do eleitor brasileiro. Senador Álvaro Dias, eu quero lhe fazer uma pergunta, porque assim, eu conheço a sua luta, vi essa luta como seu colega aí no Senado, pelo fim do foro privilegiado, projeto que você já aprovou no Senado, e que falta aprovar na Câmara dos Deputados e que está na gaveta da Câmara dos Deputados. E isso foi um dos temas do Sérgio Moro ontem. Indo até um passo adiante, né? Porque no seu projeto parece que preserva o foro para presidente da República. Ele acha que ninguém tem que ter foro, inclusive o presidente da República, né? Isso aí fortalece essa luta sua de muito tempo? Bem, Antero, inclusive o meu projeto original também excluía o presidente da República. Foro para ninguém. Zero foro privilegiado, né? Como é, por exemplo, nos Estados Unidos. Todos se lembram que o Bill Clinton, presidente da República, sentou no banco dos réus, acusado de assédio pela Mônica Lewinsky, lá num juiz de primeira instância. Então, nós não queríamos foro para ninguém, mas houve uma emenda no senador do Espírito Santo e, com isso, aceitamos o foro para presidente da República, presidente do Supremo, presidente da Câmara e presidente do Senado, durante o exercício do mandato na presidência. Então, essas autoridades ainda preservariam o foro. Eu imagino que há um compromisso, eu ainda não desisti de ver esse compromisso cumprido, um compromisso do atual presidente da Câmara, de que colocaria, sim, o projeto em votação. Porque falta apenas uma sessão da Câmara, com votação em 2 turnos, para liquidar esse assunto, acabar com esse foro, dar esse salto civilizatório. E ontem, o pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, colocou como uma dos seus compromissos, não é? E certamente isso contribui. Nós temos que criar esse ambiente favorável e exercitar essa pressão sobre a presidência da Câmara para que o projeto seja colocado em votação urgentemente. Bem, os nossos ouvintes estão acompanhando e assistindo também pelas nossas plataformas e estão chegando perguntas aqui para o senador Álvaro Dias. Vamos ouvir a primeira. Bom dia, Anderson. Bom dia, Antero. Bom dia, senador Álvaro Dias. Eu, como paranaense, acompanhei a sua gestão no Estado como governador, acompanho o seu trabalho como senador e quero aqui parabenizar o seu trabalho e dizer que admiro muito a sua postura, a sua posição, o seu posicionamento no Senado. O questionamento que eu tenho em relação à filiação do Sérgio Moro é se a candidatura para a presidência ela não tem que ser trabalhada no sentido de ter uma aliança com o PSDB
para viabilizar essa terceira via, essa aliança articulada pelo senhor, uma vez que todos sabemos que tem um acesso muito grande ao PSDB e pode viabilizar essas conversas. Essa aliança é viável, é possível? Bem, é muito difícil prever. Nós temos que aguardar primeiro essa prévia do PSDB. Eu ouvi do Eduardo Leite que ele estaria disposto a estabelecer uma convergência, evidentemente, em torno do nome viável eleitoralmente, aquele que estivesse melhor posicionado. Não é? Isso se faria lá por volta de março e abril. Tenho a impressão de que, se o eleito na prévia do PSDB for o Dória, pela obstinação dele, ele não abrirá mão de ser candidato. E aí nós não teríamos essa hipótese. Né? Então, portanto, eu já disse algo, que se o Eduardo Leite vencer a prévia do PSDB, abre-se um canal de diálogo, né? De discussão, de entendimento. Se for o Dória, certamente não teremos esta possibilidade. Mas há também uma outra questão que deve ser colocada. É muito difícil entender o que ocorrerá nesta eleição, porque em algumas eleições o isolamento favorece. Ao invés de amplas alianças, o candidato isolado é o que passa a ter a preferência da população em razão desse desgaste enorme da classe política no país. Nós podemos citar até exemplos. O Collor, quando se elegeu presidente da República, ele expulsava os políticos do palanque dele, não queria político por perto. E na última eleição, da mesma forma, o Bolsonaro saiu do Centrão, fugiu do Centrão, arrumou uma sigla qualquer, né, para ser candidato e ficou longe dos políticos. Depois, evidentemente, retornou à sua origem, que é o Centrão. Mas fez isso na campanha para ganhar a eleição. Então, é uma avaliação que tem que ser feita. Vale a pena fazer amplas alianças ou é melhor caminhar só, isolado, ao lado da população, evidentemente? O senador Álvaro Dias, eu li hoje o seguinte, que gente do mercado, aliás, ontem o dólar caiu e a bolsa subiu, por causa da filiação e do discurso do Moro. Quer dizer, viram no Moro uma esperança. Então, tem gente do mercado que quer apoiar o Moro, mas eles percebem o seguinte: o discurso do Moro ontem, ele atacou o Supremo, sem citar o nome do Supremo, sem falar a sigla STF. Ele deu claramente a entender o seguinte, que algumas coisas burocráticas estão fazendo ficar soltos pessoas que assaltaram a Petrobras, isso e aquilo, como se nada disso tivesse acontecido, né? Pessoas que foram encontradas com dinheiro no apartamento que já estão soltas. Ele citou alguns fatos relevantes. Ele prendeu metade do Centrão, né? Então, essa coisa do apoio político para o Moro não fica mais difícil, porque as pessoas não querem apoiar o Moro e têm medo de uma política limpa? Antério, exatamente isso é que o favorece. Se ele tivesse político da direita ou da esquerda, político corrupto, desesperado para apoiá-lo, certamente a população sentiria, é farinha do mesmo saco. Essa expressão bem popular que se ouve constantemente. É por isso que eu fiz anteriormente essa análise de que muitas vezes é melhor o isolamento do que alianças amplas, que acabam poluindo, né? Contaminam. O conceito do candidato é essencial. Moro já tem protagonismo, né? O protagonismo foi assegurado pela sua trajetória na justiça, com a prisão dos barões da corrupção. Portanto, ele já é conhecido nacionalmente. O Brasil todo conhece. Eu sei que muitos querem amplas alianças porque entendem que estrutura de apoio é importante, tempo de rádio e televisão é importante. Tempo de rádio e televisão é importante, desde que
para isso não se tenha que buscar a qualquer preço uma aliança que traz a contaminação e a depreciação do conceito adquirido numa trajetória fascinante na magistratura, como a trajetória que ele percorreu durante 22 anos. Senador, o jornal A Gazeta hoje estampou uma entrevista com a ex-senadora Selma Rude, ex-juíza, e eu disse que transferiria essa pergunta para você, onde ela disse que falou com o senador Álvaro Dias, falou com o Moro pessoalmente, aconselhando o Moro a não ser candidato à presidência da República. Essa conversa aconteceu em que nível, senador? Bem, a juíza Selma, né, nossa querida amiga, que foi senadora por pouco tempo, mas uma grande senadora que granjeou o respeito de todos nós, e eu considero isso continua engasgado, né? Na minha visão, foi uma grande injustiça. Ela é uma figura excepcional, proba, decente, digna, faz falta no Senado, faz falta na política e foi injustiçada. Foi fruto de uma perseguição à sua cassação. Mas, evidentemente, exatamente pelas agruras vividas, certamente por isso ela deu esse conselho ao ex-juiz Sérgio Moro. Mas o juiz Sérgio Moro veio para esse embate com essa convicção. Não será fácil, será um enfrentamento difícil. No entanto, ele está disposto à superação, né? Então, imagino que ele está convicto de tudo que enfrentará, mas o fará com muita coragem e determinação. Ainda ontem, viemos juntos para o Paraná e conversamos a respeito, sentiu o seu entusiasmo depois do evento de ontem lá em Brasília. A bancada do Podemos no Senado, eu até tive a oportunidade de conversar reservadamente isso com você, principalmente aqueles senadores ali da CPI da Covid e tal, eles manifestavam sempre umas articulações pró-Bolsonaro. E ontem eu ouvi o senador Gideão, que era um dos mais entusiastas defensores do Bolsonaro naquela comissão, o senador Gideão dizendo claramente, manifestando claramente o seu entusiasmo com a candidatura do Moro. Então eu quero fazer duas perguntas. Como é que repercutiu entre seus colegas senadores o pronunciamento do Sérgio Moro? E assim, aqui de Mato Grosso nós temos o deputado federal José Medeiros. Duas perguntas em relação ao Medeiros. Primeiro, ele foi ao lançamento da candidatura do Sérgio Moro, você viu o Medeiros por lá? E segundo, o que ele tem divulgado na imprensa é que ele quer uma autorização do Podemos para não apoiar o Sérgio Moro. Bem, primeiramente, em relação aos dois senadores, eu nunca duvidei da lealdade deles ao projeto do Podemos. E eles são, talvez, os dois mais entusiasmados da nossa bancada com a candidatura do Sérgio Moro. O comportamento na CPI, você pode considerar, evidentemente, um desvio de conduta em relação ao partido, mas isso era discutido internamente. Essa CPI partiu para uma radicalização que estabeleceu polarização, né? A tal de dicotomia foi transplantada para a CPI, e aí confundiu demais. O comportamento em relação a determinados temas acabavam sendo adotados ou tidos, né, como referência para um eventual comportamento político definitivo, e eu tinha certeza que isso não ocorreria. Em relação ao deputado de Mato Grosso, não compareceu à reunião da bancada com o Sérgio Moro, não compareceu ao evento, e não há nenhuma autorização para deslealdade. No Podemos, não há autorização para traição. Com toda tranquilidade e respeito às convicções pessoais, como democrata, né? A porta de entrada é também a porta da saída. Se o projeto do Podemos não serve, se for por falta de adeus, até logo. É preciso ser feliz onde se encontra. Se não é feliz onde está, por favor, se despeça,
Faça esse favor. Nós não vamos admitir comportamentos que não sejam a de lealdade. Por quê? Porque a liberdade. Vem aí a janela, no mês de março, que possibilita a mudança de partido dos parlamentares. Então, não há nenhuma razão para permanecer infeliz, insatisfeito. Vá carregar sua bandeira onde desejar. Está liberado para carregar sua bandeira. Mas dentro de casa, no Podemos, há um projeto. Nós temos um projeto de nação, nós temos responsabilidade. Nós temos que pensar no povo brasileiro, nós temos que defender as nossas convicções com firmeza e unidade. Sinceramente, eu respeito, não há nenhum problema. Quem se apaixonou pelo Bolsonaro segue a sua paixão. Mas há um lugar adequado para se exercitar essa paixão. E como nós temos um outro objetivo, um outro projeto, a nossa causa é outra, então não há como compactuar, não é? Eu acho que, de forma muito simples, né, de forma respeitosa, inclusive, nós queremos um partido afirmativo, onde não fique dúvida, onde não ocorra suspeição de comportamento em relação ao projeto que nós estamos defendendo. Agora, quanto ao discurso do Moro, no dia de ontem, o partido todo, a bancada toda no Senado aplaudiu e certamente todos concordaram com o projeto, né, um projeto que atende às expectativas do partido, e é esse projeto que nós vamos defender. É claro que o Moro ainda está conversando, está ouvindo, é hora de ouvir muito, né, para depois formalizar uma proposta definitiva. Mas são linhas gerais para um projeto de nação, um projeto estratégico de desenvolvimento econômico que nós queremos sustentar no grande debate nacional do próximo ano. Senador Álvaro Dias, nossos ouvintes estão mandando mensagens com perguntas para você. Vamos ouvir. Bom dia, senador Álvaro Dias. Quero dizer, antes de falar que sou admirador do seu trabalho no Senado. Gostaria de saber como que está o andamento da proposta para diminuir de 3 senadores para 2 senadores por estado. Eu acho que a ampla maioria do cidadão brasileiro, mato-grossense, é favorável a 2 senadores só. Então, estamos com o senhor nessa luta. E por que ela não vai para frente? O que está acontecendo, senador? Um abração, tudo de bom. Mário Márcio da Costa Silva. Olha, realmente é uma luta de muitos anos, né, que nós apresentamos, insistimos, persistimos. Desde 99 eu venho apresentando e reapresentando projetos para reduzir, sim, o número de senadores, de 3 para 2 por estado, e reduzir também, proporcionalmente, em torno de 20%, o número de deputados federais. Isso também de conformidade com a população de cada estado. Não é? Tem que ser proporcional, porque a Câmara é a representação da população. E aí esbarra no corporativismo. Né? É difícil. Não anda esse projeto, está no Senado, não anda. Quem assume a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, que tem o dever de pautar, não coloca na pauta. Então, nós ficamos insistindo, e sem uma grande pressão popular, projeto dessa natureza não passará. Nós tivemos exemplos na Itália, né, recentemente, de redução do número de parlamentares, tivemos na França e tivemos também no Chile, aqui mais próximo. É uma necessidade. Eu acho que, quando se fala em economia, é fundamental a economia. O que nós queremos é um legislativo mais econômico, mais enxuto e mais qualificado, mais respeitado pela população. Né? Eu digo sempre de que adianta sermos muitos se não somos respeitados. É preciso, portanto, colocar como prioridade nossa o respeito à sociedade, que paga impostos. Nós teríamos uma enorme economia, sem dúvida, mas, de outro lado, teríamos também
um parlamento mais qualificado. Muito bem, a gente tem outra pergunta aqui, senador, no nosso canal do YouTube. O Luizito Salles está dizendo assim: senador, quais são as estratégias de Moro para tirar votos de Lula e Bolsonaro? Qual deve ser o discurso para esse convencimento? Porque sem esses votos, ele não tem a mínima chance, a pergunta do Luizito. Bem, o percentual significativo destes votos não são nem de Lula de um lado e nem de Bolsonaro do outro. O percentual significativo de votos de Bolsonaro é porque são votos contra o Lula. E, da mesma forma, há um percentual significativo de votos nas pesquisas indicados para Lula que são votos contra o Bolsonaro. Então, se surgir uma candidatura no caminho do meio, que tenha chance, que demonstre potencial, que convença ser viável, aí nós teremos, sim, a possibilidade tanto de tirar votos da esquerda quanto da direita. E é esta a minha esperança. Por que a candidatura do Moro foi colocada pelo Podemos? Porque é novo na política, está chegando agora, sem o desgaste do político, e tem amplo conhecimento da população. A população conhece, ele teve uma exposição, especialmente durante o período da Operação Lava Jato, muito positiva. Todos vinham os bonecos do Moro como Superman, né, carregados por multidões nas ruas do país. Esse é um patrimônio que ele adquiriu. Então, nós imaginamos que se logo na largada ele demonstrar força, energia, potencialidade de votos, não é? Ele poderá, sim, atrair muitos votos que hoje, nas pesquisas, são indicados para Bolsonaro e, do outro lado, também indicados para Lula. É esta a razão da nossa expectativa positiva em relação à candidatura dele. Senador Álvaro Dias, o sistema já começou a reagir ao Moro. Ontem teve uma decisão do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, para proibir, né, ou tentar proibir, claramente assim, sem esconder nada, para tentar proibir a candidatura do Deltan Dallagnol, que já anunciou que se filiaria ao Podemos para ser candidato a deputado federal pelo estado do Paraná. Não é muita patifaria esse tipo de manifestação? Quer dizer, querer proibir por causa de diárias que ele utilizou como coordenador da Operação Lava Jato? Esse esperneio era esperado, né? Isso faz parte dessa conspiração de vingança. Como disse o ministro Barroso, na Itália, na Operação Mãos Limpas, a corrupção conquistou a impunidade. No Brasil, ela quer mais do que isso. Ela quer a vingança. Então, há uma conspiração de vingadores, aqueles que não se conformam com a justiça, querem a impunidade. Então, em relação a integrantes, tanto dos tribunais superiores como do Tribunal de Contas da União, não é? O mal é a indicação política. Então, a decisão vem sempre sob suspeição. Essa tentativa estapafúrdia de impedir uma candidatura e oportunista, né, de última hora, não vai prosperar. É o jus esperneandi, como se diz, não é? Vai espernear, mas vai ficar no esperneio. Não há nenhuma possibilidade disso tornar o Deltan Dallagnol inelegível. Ele não cometeu nenhuma irregularidade. Então, isso não prospera. Isso é interferência política indevida. Olha, vamos lá, depois de 6 anos, no Supremo Tribunal Federal, alguns ministros passaram a entender que a 13ª Vara Criminal de Curitiba, a 13ª Vara Federal de Curitiba, não tinha competência para julgar o ex-presidente da República. Mas levaram 6 anos para entender dessa forma e anularam sentenças que não foram apenas do juiz Sérgio Moro, que condenaram o ex-presidente.
9 magistrados condenaram e ainda em segunda instância aumentaram as penas. Isso é fruto do quê? Da indicação política, do apadrinhamento político. Estas decisões ficam sob suspeição, permanentemente sob suspeição. Então, qual é a solução? É mudar o modelo de escolha. Em relação ao Tribunal de Contas, eu tenho um projeto desde 2007 para mudar o sistema de escolha, acabar com esse apadrinhamento político, substituir a indicação política por meritocracia, escolher pelo mérito, concurso público para membros do Tribunal de Contas e não indicação política. Essa estapafúrdia tentativa de impedir a candidatura do Deltan Dallagnol é resultado desse sistema da indicação política e não da meritocracia. Em relação ao que ocorreu no Supremo com a prisão em segunda instância, por exemplo, depois de vários anos de aplicação desse instituto da prisão do condenado em segunda instância, alguns ministros do Supremo mudaram de opinião, embalados pelo padrinho, pela indicação política, mudam em razão da indicação política, como retribuição a uma indicação política, mudam com vencimento consagrado e jogam o país nessa balbúrdia da insegurança jurídica. Portanto, isso é fundamental. São propostas que nós vamos defender sempre. Estamos defendendo há muito tempo, e é claro que no plano eleitoral também vamos defender a substituição desse modelo de apadrinhamento político pelo sistema da meritocracia. Tá. Senador, só dá o nome aí do apadrinhamento político, porque o Bruno Dantas era servidor concursado do Senado da República, do Senado Federal. Quem que é o padrinho dele? É Renan Calheiros ou é José Sarney? É Renan Calheiros. Renan Calheiros. Ah, tá. Então é o indicado do Renan Calheiros que não quer a candidatura do Deltan Dallagnol, é isso, né? O Renan Calheiros que já processou o Deltan. Em razão de uma opinião dele no Twitter, quando da eleição da presidência do Senado. Tá bom, obrigado. O senador, a gente está caminhando para a reta final da entrevista, já tem muitas perguntas chegando, mas o Adriano mandou um texto aqui, uma pergunta de texto, querendo saber quais já existem, se existem, quais partidos estariam alinhados ao projeto do Podemos à presidência. Olha, viu, Anderson, eu vou dizer aí, Adriano, né, que... Adriano. Eu não tenho muita preocupação com isso em razão da minha posição. Eu acho que, às vezes, o isolamento traz mais apoio popular do que siglas partidárias, não é? Mas, de qualquer modo, isso está sendo conduzido pelo próprio pré-candidato Moro. Ele está já conversando com algumas lideranças. O Partido Novo, por exemplo, Cidadania, o partido que surge agora, denominado de União Brasil, tem conversado. Mas eu, particularmente, não alimento grandes expectativas em relação às alianças, não é? Eu prefiro o projeto. Aqueles que aderirem a esse projeto são bem-vindos. Obviamente, é preciso assinar embaixo desse projeto, colocar sua digital nele, porque é uma proposta que nós queremos apresentar à população, que é um projeto de nação, eu gosto de chamar de refundação da República, não é? Chamava já em 2018, e nós não temos que mudar o discurso de 2018, porque nada mudou, infelizmente. Os compromissos que foram propugnados em 2018 foram assumidos por muitos de nós, né? Esses compromissos não foram respeitados. A carta compromisso das urnas foi rasgada na atuação parlamentar ou no executivo. Por isso, nós temos que voltar a esses temas de 2018, e o Brasil continua sendo essa nação à espera das reformas. Muito bem, a gente caminha para o final, então, às 8h38 da manhã. Eu falei do currículo do senador Álvaro Dias e esqueci de falar uma coisa do currículo dele, né? Pelo vozeirão do senador, você já percebe que Álvaro Dias também é um baita locutor, um baita radialista, que hoje não está mais à frente dos microfones. O Antero me revelou isso aqui, histórias de Álvaro Dias quando era locutor de que rádio, senador? Da Paiquerê. Eu comecei na Paiquerê, depois eu fui para a Rádio Atalaia, né? Que é uma rádio da época
muito heterogênea, né, com futebol, era comentarista de futebol, muito noticiário e também radionovela, né? Então nós tínhamos lá um cast de radionovela, olha só. Que fez sucesso à época, porque à época a televisão era à noite, né? E durante o dia o rádio tinha, então, uma grande audiência, né? E a Rádio Atalaia de Londrina se especializou em radioteatro. E a gente produzia radioteatro, inclusive, para outras emissoras do país. Eu trouxe para Cuiabá um ex-colega seu da Rádio Paiquerê. Quando eu dirigi aqui a Rádio Voz do Oeste, Edivaldo, exatamente. Edivaldo Ribeiro, olha só. Que é seu amigo, seu admirador, seu eleitor. Lutou por você aqui. Narrador esportivo. Narrador esportivo. Belíssima voz. Isso mesmo, belíssima voz. É isso mesmo. Senador Álvaro Dias, muito obrigado pelo papo aqui, a Rádio Capital, em Cuiabá. Sucesso desse projeto do Podemos aí, e estamos à disposição, a Rádio Capital, sempre para que os senhores façam uso do nosso espaço aqui. Um bom dia. Bom dia, muito obrigado. Um grande abraço, Anderson. Obrigado aí, o Antero. E vamos em frente, né? Que Deus nos ilumine para caminhar os caminhos da correção e da justiça. Um grande abraço ao Mato Grosso, um grande abraço aos amigos daí, aos paranaenses que estão por aí, a todos os matogrossenses. O meu abraço, o meu respeito e a minha admiração.